todos, todas e todes. Sejam bem-vindos a mais um podcast da NPW, o nosso NPWcast. Meu nome é Gabriel, eu sou um dos sócios diretores da NPW Digital, uma empresa especializada em recrutamento de profissionais na área de tecnologia, marketing e back-office. Hoje, o nosso tema, onde a gente vai abordar nosso podcast, é os desafios na atração de profissionais na área de tecnologia, né? E para isso eu tenho uma super convidada, né? É a Miriam. Tudo bem, Miriam? Olá, pessoal. Olá, Gabi. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Legal. A Miriam é analista de recrutamento da NPW, tem já 5 anos atuando com recrutamento e seleção em várias empresas e tem bastante experiência na composição de times, principalmente na área de fábrica de software, startups e fintechs. Isso. Maravilha. Bom, a gente sabe muito bem que o mercado hoje, ele diferencia alguns perfis de profissionais na área de recrutamento, né? Então, existem profissionais mais generalistas que fazem recrutamento de diversas vagas, e a gente sabe que tem os recrutadores mais voltados para a área de tecnologia, os conhecidos tech recruiters, né? E para a gente atuar nessa área e para esses profissionais atuarem nessa área, eles precisam sempre estar capacitados e atualizados, né? Sejam um pouco de conhecimento na área de tecnologia ou metodologias, etc. Como é que você se adaptou a trabalhar nesse ramo e por que você também enxerga que o processo de recrutamento na área de tecnologia ele é diferente, por exemplo, para fazer uma vaga, um recrutamento na área financeira, por exemplo? Boa. Bom, quando nós pensamos, né, em fazer um processo seletivo, eu preciso saber, eu enquanto recrutadora, eu preciso saber o que eu vou procurar. Não tem como, isso para qualquer área, né? Seja para uma área generalista, seja para uma área de tecnologia. Mas para a área de tecnologia, nós temos alguns diferenciais no quesito real de metodologias, ferramentas. Então, a partir do momento que, por exemplo, eu comecei na área de tecnologia, na parte de recrutamento, né? Eu precisei me ambientar nesse segmento. Então, eu comecei a assistir vídeos no YouTube. O YouTube é uma ferramenta ótima para entender de uma forma mais básica o que é tecnologia. Sim. É claro que nós não vamos ter todo aquele contexto. Eu não vou saber o que é cada funcionalidade, o que serve isso. Você não vai ser uma desenvolvedora, Isso. né, de software ou uma analista de infraestrutura, nada disso, né? Exatamente. Não, mas eu preciso saber o que é um desenvolvedor de software e o que é um analista de infraestrutura. Eu preciso saber qual é o diferencial desses dois. Então, Precisa YouTube... saber, por exemplo, a diferença de um profissional que é back-end, front-end, o full Isso. stack, etc, Exato. né, por exemplo. Então, quando eu comecei, eu via muitas palavras soltas. Para eu entender o que era C#, eu ficava... Ok, C#. Como tem um C e um asterisco, um Jogo da velha. Jogo da velha. O que isso significa, né? E eu, enquanto recrutadora, não preciso saber para que essa funcionalidade é feita e o que ela desenvolve como um todo. Mas eu preciso saber que ela se encaixa dentro de uma stack de back-end, por exemplo. E que ela normalmente é atrelada a um cargo de desenvolvedor. Então, quando você organiza a estrutura de o que é um desenvolvedor back-end, um front, um full stack, o que é um analista de infraestrutura, o que é um analista de sistemas, o que é um analista de suporte também, você consegue ir montando as stacks a partir disso. Então, acho que a parte mais importante para começar a entender tecnologia é entender os cargos. A partir disso, você entender os nivelamentos. Então, júnior, pleno e sênior, quando falamos ali, né, de cargos mais de forma geral. Sim. Mas também tem as subcategorias em algumas empresas. Então, Júnior 1, Júnior 2, Júnior 3. Tem os especialistas. Tem especialistas. Aí tem também os cargos de gestão. Sim. Né? Ali, um tech lead, por exemplo. Um gerente de tecnologia. Então, tem vários cargos dentro disso. A partir do momento que você entende os cargos e os nivelamentos, a coisa de entender as stacks, elas ficam mais simples. Então, eu sei que para um desenvolvedor ser back-end, ele pode atuar com Java, ele pode atuar com Node, ele pode atuar com .NET, com C#, com PHP. Então, isso é uma base para o que é um desenvolvedor back-end. Quando a gente fala de um desenvolvedor front, eu preciso saber que ele também pode atuar com algumas stacks, como Angular, como React, por exemplo. Então, é entender isso. O YouTube é uma ótima ferramenta, tem cursos na Alura, tem alguns canais que eles utilizam
comunicação muito básica. Porque a gente, às vezes, não entende aquele técnico que tá ali, né? Sim, Então, sim. se eu vou assistir um vídeo, por exemplo, de um desenvolvedor ensinando um desenvolvedor a codar, eu não vou entender nada. Eu sei disso porque eu fui desenvolvedor no Exato. passado e sei bem disso. Às vezes você numa conversa, mesmo numa entrevista com algum profissional na área de tecnologia, e aí a gente está Sim. exemplificando os desenvolvedores, né? Muitas vezes eles começam a exemplificar como eles fazem o código assim, assado, ok. Eu né? flutuo. Eu É. fico, ok, mas... Mas eu, ainda assim, é possível entender a partir disso. E um ponto também muito importante que os recrutadores de tecnologia devem abusar super na hora da entrevista. Se eu vou entrevistar um desenvolvedor e ele me explica o que uma funcionalidade pode conectar com outra, eu vou aprender com ele. Sim. Então, nesse momento, a gente precisa ter muita escuta ativa. Então, você aprende enquanto você Sim, faz também, sim. sabe? Mas é preciso muito você saber o que você está procurando para conseguir fazer um processo. Agora, quando a gente ali, está né? falando, engatando um pouco disso, que você comentou sobre o processo, né? Obviamente, a demanda ela não cai do céu, né? Ela vem através das áreas gestoras e requisitantes, enfim. E um passo que eu acho que é extremamente importante, né? E é uma coisa que a gente cultua até dentro da NPW, e eu acredito que muitas empresas também devem fazer isso, né? Que é o alinhamento desse perfil junto ao cliente, né? Sim. É muito comum, às vezes, o cliente abrir uma determinada posição com uma expectativa, né, de skill, por exemplo, e quando a gente avalia e analisa internamente, a gente começa a entender que, na verdade, o perfil é para um outro caminho. Eu vou dar um Sim. exemplo mais técnico, né? Às vezes tem área gestora, pede um desenvolvedor, enfim, um desenvolvedor back-end, que tenha que conhecer Java, por exemplo. Mas ele sinaliza que é uma vaga back-end, só que quando você vai olhar no job description, né, na descrição da vaga passada pelo cliente, a gente nota ali que, opa, mas ele está pedindo aqui conhecimentos de front-end também. Então, não é só um back-end, né? Um back-end com conhecimentos em front-end e, às vezes, pode até ser um full stack. Enfim, por isso que do alinhamento ser importante com o cliente. Isso, muitas vezes, minimiza retrabalhos e também a gente acaba tendo mais assertividade Com no nosso certeza. processo, né? Como é que você faz esse processo de alinhamento? Ou quando um gestor chega, eu quero um desenvolvedor XYZ com a tecnologia A, B ou C, ou eu quero um analista de infraestrutura que conheça determinadas tecnologias. Obviamente, você não sai fazendo a busca pelo profissional, né? Você imagino que você acaba fazendo um alinhamento com o cliente, até de expectativas tanto de skill como de valores, né? Sim, exato. A implantação desse tipo de processo, ele é muito estratégico. Há empresas que não fazem, então elas podem ter um retrabalho nesse sentido, mas as empresas que fazem, inclusive nós aqui enquanto NPW, nós conseguimos coordenar o processo de seleção como um todo com muito mais assertividade. E isso é feito de que forma? A área requisitante traz uma oportunidade para nós. A partir desse momento, ela já vem com um job description, com um script ali do que é preciso para uma oportunidade. A partir desse momento, nós precisamos de um alinhamento. Então, eu falo que o recrutador, ele é o meio de campo. Então, de um lado, nós temos a área requisitante, que monta ali um mundo ideal para ela enquanto pessoa contratada. E nós temos também, do outro lado desse campo, a pessoa candidata, Sim. né? A pessoa que vai participar ali do processo seletivo. E no meio, nós temos os recrutadores. Porque o recrutador, ele atua tanto com uma área quanto com a outra. Com uma área não, né? Com um lado do campo quanto do outro. E a partir disso, ele consegue ter uma visão ampla sobre as duas partes. Uma visão sobre mercado, né? Então, ela consegue entender se aquelas expectativas que o cliente está trazendo, elas são realmente aderentes ao mercado. Sim. E vice-versa. Tanto com a pessoa candidata também. Então, nesse momento, é muito importante a gente entender se as expectativas que a área requisitante está trazendo para nós, ela é aderente ao mercado, se ela faz sentido, tanto em questão de skills, justamente você falou, um desenvolvedor back-end, mas que ele também tem skills ali de front-end. Não vale mais a pena a gente juntar isso num perfil de full stack, por exemplo? A partir disso, sendo um full stack, o valor que a área trouxe é aderente para um desenvolvedor full stack?
Ou só para uma, Vou pra até uma te só, dar um né? exemplo, né? Que, de novo, né? Eu até comentei que a minha carreira inicialmente foi na área de desenvolvimento. Não parece, mas eu fui da época de desenvolver em COBOL, né? Um E mainframe em básico. mainframe básico, enfim. E na minha época, a gente está falando aí de quase 30 anos atrás, né? A, a avaliação de uma senioridade era completamente diferente do que é feito hoje, Era né? muito focado em anos, né? Era muito focado em anos, Muitos exatamente. anos, na maioria Exatamente. das Então, vezes. e você não tinha muita a possibilidade de mudanças em tecnologia, né? Demorou até entrar as famosas tecnologias voltadas à orientação a objeto, esse tipo de coisa. Uhum, Então, era aquela coisa assim, na minha época, um cara sênior precisava ter 8, 10 anos de experiência, sim, né? Hoje já não é mais assim. Hoje não dá para exigir que um profissional sênior só tenha essa experiência a partir de 10 anos, sim. né? E muitas vezes esse profissional sênior, que está há 10, 12 anos no mercado, ele já passou por várias tecnologias, né? Então muda um pouquinho essa perspectiva. E eu percebo muito que acontece isso em geral no mercado. Muitas vezes assim, nossa, eu quero um profissional júnior com 4 anos de experiência, Um né? estagiário Eu que quero um saiba fazer estagiário muitas que faça coisas. muita coisa, exatamente. E que, na verdade, não funciona. Muitas vezes, um profissional já de, sei lá, de 4 anos de experiência, ele já Uhum. tem uma senioridade alta. Não pelo tempo, mas pelos projetos, pelos desafios que ele enfrentou, né? A criticidade do projeto, ela é a parte mais importante. Porque se você for contar, por exemplo, um cara que tenha lá, sei lá, 10 anos de experiência com desenvolvimento Java, mas que ele atuou na parte de sustentação, você não pode considerar que ele é o mesmo sênior que um profissional que atuou ali num front, Sim, numa área de risco, por sim, exemplo. sim. Não tem como comparar. Então, esse refinamento, ele é super importante para isso, para alinhar essas expectativas. E aí, é justamente uma conversa que nós temos ali com a área requisitante, com os gestores. Normalmente, vem tech lead, vem gestor de projeto, vem um especialista ali da área, uma pessoa que está com a mão na massa diretamente. E aí eles trazem todo o mundo colorido deles, né? Ali, eu quero dizer que eles trazem o que eles precisam Sim. realmente. E aí, a partir disso, nós, enquanto recrutadores, vamos colocando, beleza, esse ponto acho que é super possível, mas você acha que isso daqui também faz sentido? Acha que isso também é possível? E aí, também, ali naquela sopa de letrinhas, né, de skills e tal, por exemplo, do back-end, tem várias lá, nomenclaturas e tal. Dentro disso, todas essas nomenclaturas, elas são totalmente essenciais ou elas são treináveis? O Sim. profissional, ele precisa já saber fazer isso quando ele entra na empresa como contratado? É mandatório desejável, né? Exato, é o básico É. ali, né? A pessoa, isso é extremamente importante ou ela pode aprender com o tempo? Então, é muito importante entender isso. É muito importante também entender a cultura da área, a cultura da empresa, porque a partir disso a gente entra na parte de soft skills, né? A gente já comentou sobre isso em vários momentos, é um assunto muito pautado no mercado como um todo, seja para a área de tecnologia, seja para outras áreas também. Então, nesse meio, a gente precisa também avaliar que tipo de pessoa ela está procurando, não só que tipo de profissional. Porque você não vai contratar uma pessoa, gastar um tempo, dinheiro, processos, investimento com tudo isso, se você não for permanecer com essa pessoa por um tempo, sabe? Então, entender o que ela também precisa agregar enquanto pessoa dentro de uma empresa é super importante. Eu vou puxar esse gancho que você falou do soft skill, mas antes de falar um pouquinho sobre isso, e também vou dar o meu depoimento de novo, porque Boa. eu fui de uma época distinta, Experiências reais. experiências reais, e quando você estava falando um pouquinho desse alinhamento, né, é muito comum os profissionais de tecnologia que participam de processos, eles não serem muito adeptos a um processo muito longo, né? Sim. Então, é lógico que quando é um profissional mais júnior, etc., assim, mas ok, quando é um profissional com mais senioridade, o mercado ele é tão aquecido ao ponto de que, puxa, eu vou ter que, para eu passar numa determinada empresa, eu preciso passar por 5 etapas, 3 testes, 27 entrevistas, enfim. Eu até brinco com o time, né? Eu falo assim, poxa, é mais fácil a profissional entrar na NASA do que naquela Sim, posição, né? conversar com o Papa, mas Enfim, não tem entrar. várias etapas. E uma delas que me chama muito a atenção é o famoso teste técnico, Uhum. né? Que ok, a gente até entende que é importante você aplicar até para validar um pouco desse conhecimento,
mas muitas vezes tem gestores que acabam optando para que o profissional quase que monte um sistema do zero, né? E aí passa-se um prazo de, olha, você pode levar 1 semana, 2 semanas, mas se você quer entrar aqui nessa posição na empresa onde eu estou, você tem que estar a fim de fazer esse tipo de teste, enfim. E a gente sabe muito bem que o mercado aquecido, o profissional ele vai olhar para outras oportunidades onde, opa, ok, mas eu não preciso comprovar tudo isso, né? Isso realmente é um fator que dificulta o processo. E como é que você enxerga alguns clientes e algumas áreas requisitantes em relação a esse tipo de pedido? Se eles começam a flexibilizar mais ou não? A área de tecnologia não tem jeito, vai exigir essa comprovação técnica. Até porque, vou dar um exemplo, às vezes o gestor numa conversa, ele vai saber se o profissional tem o conhecimento ou não. Dependendo das perguntas que ele fizer para aquele candidato, não o analista de recrutamento, mas o gestor da área mesmo de tecnologia, ele vai saber se o profissional está enrolando, se conhece, não conhece, com determinadas perguntas. Porque é muito difícil o profissional ter que decorar tudo ali, montar um scriptzinho na cabeça ali e fingir que ele conhece, né? Mas isso acaba sendo algo que gera uma dificuldade no processo de recrutamento, essa questão dos testes. O temido teste, né? Tanto para os recrutadores quanto para as pessoas candidatas ali. Isso traz quando você escuta a frase, a composição, um teste técnico, dá até um arrepio. Mas o teste, ele precisa ser muito bem... Quando a gente está fazendo o refinamento ali da vaga, né? É nessa etapa, basicamente, que nós percebemos ali com o cliente, com a área requisitante, que ele vai querer aplicar um teste. E aí é muito importante você, enquanto recrutador, entender o porquê ele quer aplicar esse teste. Em que momento ele quer aplicar esse teste. Acho que esses são os 2 pontos, as 2 perguntas que você precisa entender. O porquê e em que momento. A partir disso, dependendo do que ele te responder, você já consegue negociar a nulidade desse teste durante um processo. Mas em muitos casos, quando a gente pensa, por exemplo, em aplicar um teste para um desenvolvedor sênior, com certeza ele vai ter uma relutância muito maior do que um profissional júnior. Isso fala muito sobre agilidade e sobre competitividade no mercado. A gente está falando de um mercado super aquecido. Claro que nos últimos tempos, principalmente pós-pandemia, ele deu, querendo ou não, uma diminuída. Mas ainda assim, quando a gente fala de território nacional, de Brasil, nós temos um número muito menor de profissionais do que nós temos de demanda. Sim, então, sem dúvida. Em 2022, por exemplo, a Microsoft contabilizou 400 mil profissionais em território nacional da área de tecnologia. Daqui 5 anos, isso vai triplicar, duplicar... Não, vai multiplicar muito, assim. Com certeza. No quesito de oportunidades, não só de profissionais, né? Então, quando você coloca um teste ali para uma pessoa que é mais sênior, ela vai ficar relutante. E principalmente se você coloca isso numa etapa inicial. Por exemplo, abordei um candidato, eu enquanto recrutadora, e já encaminhei um teste técnico para ele, ele vai falar... O que é isso, sabe? De onde isso veio? Para que você quer me testar a esse ponto? Então, a conversa com o recrutador e com um entrevistador técnico, com um gestor técnico, especialista, enfim... Ela é muito importante para sanar todas as dúvidas. Você entra ali na entrevista com o candidato, com a pessoa candidata, você vai fazer inúmeras questões, vai pedir para ela apresentar cases, vai fazer todo o contexto em uma conversa. Você vai ter a malícia se a pessoa está trazendo, como você bem disse, se ela está trazendo realmente um fato ou se ela está contando uma historinha. E ninguém consegue contar uma historinha por muito tempo. Não tem dúvida, Sim, não tem como. E... Beleza, fiz essas 2 conversas e a partir disso eu ainda tenho alguma dúvida se ele consegue fazer alguma funcionalidade específica da minha área, eu posso montar algo direcionado para este candidato, para essa pessoa candidata. E não montar um questionário ou um teste gigante, como você bem disse, um sistema do zero, e aplicar para todo mundo, porque as pessoas, elas acabam fazendo coisas diferentes. Não, e às vezes você tem candidatos, Miriam, que... Ele está participando de um processo onde ele ainda está trabalhando na empresa atual. Então como ele vai ter tempo para fazer isso? Como é que ele vai ter tempo para fazer isso, Aí né? você é um recrutador bonzinho e fala, não, você pode fazer durante o final de semana. À Poxa, noite. não é assim que funciona. A área de tecnologia não é mais aquela coisa de... isso é uma coisa muito diferente também de outros processos que eu não citei antes.
a área de tecnologia não é a empresa aqui em cima e o candidato aqui embaixo. Não é a empresa só que precisa do candidato, o candidato precisa da empresa. É um processo que ele é mútuo. Os dois lados estão ali de forma equiparada no Sim. que diz respeito a decisões, a tomada de decisões. Então, você, enquanto empresa, você também precisa ser atraente para o seu candidato, né? Então, a aplicação desses testes, elas podem ser realmente muito morosas. Como você falou, as pessoas, elas estão participando de um processo seletivo aqui, ela pode estar participando aqui, e ainda estar trabalhando. Sim. Aí você pensa, né, enquanto empresa, beleza, mas se eu tenho um fator a agregar na vida desse profissional, ele vai optar por fazer o teste. É bem assim que pode funcionar? Tem outras saídas que elas podem ser feitas. Uma sugestão é essa: fazer a entrevista inicial comportamental ali por competências, depois fazer uma entrevista técnica com um questionamento bem profundo acerca da experiência dessa pessoa. Se você ainda ficou com alguma dúvida no que diz respeito a uma tarefa, alguma execução, monta alguma coisa adaptada para aquela pessoa. É legal. Sabe? Legal. Eu acho que pode ser uma solução aí. É legal. E um outro desafio que a gente percebe, né? E até você comentou um pouquinho sobre a alta demanda de oportunidade para poucos profissionais qualificados, né? E a gente também tem, principalmente vindo aí desse período acho que intensificou mais no período da pandemia, né? O trabalho remoto, que fez com que, principalmente na área de tecnologia, profissionais prestassem serviços para outras empresas de outros países. E aí, quando você está falando nesse segmento, você está falando de uma valorização financeira muito diferente da valorização financeira nacional. Porque Não dá nem para competir. Porque muitos profissionais acabam recebendo em dólar, a gente está falando de 5 vezes mais, enfim. E aí não dá para competir. E muitas vezes os profissionais top, vamos dizer assim, eles estão direcionados para ali e eles não vão acabar mudando um pouco a forma de atuação. A gente até sabe que muitos deles acabam trabalhando fora de horário, por causa de fuso, esse tipo de coisa. E até tentam, de alguma forma, trabalhar em algumas empresas aqui no Brasil para fazer 2 trabalhos, 3, mas a gente sabe que, assim, humanamente impossível. O cara não dá para trabalhar 24 horas por dia. Uma hora ele tem que parar. Isso realmente ainda a gente enfrenta isso, porque estava muito mais latente no período da pandemia, ou não? Isso já vem diminuindo? Hoje os profissionais, eles, por essa questão de... A gente sabe que tecnologia, profissionais gostam de mais trabalhar remotamente, mas enfim, muitas empresas estão cada vez mais voltando, principalmente para o modelo mais híbrido. Não, eu acho que esse movimento ele ainda não começou a cair, muito pelo contrário. Quando a gente fala de oportunidades no exterior ali, né, principalmente, os profissionais, eles não ficam ludibriados só pelo valor de remuneração. Tá. É um desafio que pode ser maior, você vai ter contato com uma cultura diferente. Então, quando você consegue oferecer alguma oportunidade em território brasileiro que tenha essa questão da locação híbrida, por exemplo, isso às vezes não casa com o que o profissional quer. Então, a supervalorização de profissionais na área de tecnologia, ela é uma coisa muito real para nós, de forma geral, assim. Então, a gente pode encontrar profissionais que atuam há pouco tempo, falando em anos, né? Mas que atuam em projetos de alta criticidade, que fazem, enfim, coisas muito específicas ali, que ele é um especialista realmente dentro daquilo, e que ele vai ganhar um salário muito exorbitante. Então, isso acaba não tendo tanta competitividade pro mercado, Mas aí, para uma saída para isso, obviamente que tem que ter a anuência da área gestora ou dos clientes, enfim, não é começar a olhar para capacitação de novos profissionais que estão surgindo no mercado, que às vezes buscam uma oportunidade, às vezes até profissionais fazendo uma transição de carreira, saindo... Eu já vi muita gente saindo de áreas que não tem nada a ver com tecnologia, indo para tecnologia, enfim, ou até colocando também outros gêneros ali. Então, por exemplo, tem a questão da diversidade, principalmente as mulheres em si, que a gente sabe muito bem que elas, por exemplo, na minha época, era praticamente, se achava uma ou outra que trabalhava na área de desenvolvimento. Hoje já tem um pouquinho mais, mas ainda está muito longe comparado com
com a quantidade masculina, né, Sim. nessa área. É, isso talvez não fosse uma saída para a gente até dar uma oxigenada Uhum. nesse mercado? Falando sobre a parte ali inicial de qualificação de profissionais, né? Hoje, as empresas... Hoje não, sempre foi isso, né? Em todas as áreas, mas na área de tecnologia parece que isso se intensifica um pouquinho. Quando a empresa vai contratar um profissional, ela, dependendo do momento que ela está, é muito difícil ela querer formar uma pessoa. Ela quer já uma pessoa pronta. Às vezes não tem a estrutura dentro da área, então ela precisa de uma pessoa que já chegue com a mão na massa ali, sabe? Uhum. Chegue rodando, Uhum. como é dito. Mas, quando a gente pensa em planejamento, se você é uma empresa que você tem um planejamento dos próximos anos que você vai atuar e tudo mais, você A longo consegue... prazo, né? Isso, você consegue antever ali que você pode contratar alguns especialistas, algumas pessoas que são de nivelamento pleno, e você pode também contratar pessoas iniciantes. A partir disso, você pode treinar essa pessoa dentro da sua regra de negócio, você pode dar oportunidade, você pode oxigenar, como você disse também, o mercado, pode trazer novos talentos para isso. E, claro, quando a gente fala da inclusão, né, de diversidade no processo para a área de tecnologia, ele realmente não era muito visado antes, nem no quesito de mulheres, né, na área de tecnologia, quanto em qualquer outro tipo de diversidade. Era um processo muito patriarcal, muito majoritariamente masculino. Isso veio mudando há alguns tempos e ainda é um tabu. Isso ainda é um processo. Mas, hoje, nós temos várias comunidades de mulheres que já atuavam há algum tempo na área da tecnologia e que estão trazendo um espaço, justamente, estão trazendo como um espelhamento para mulheres que querem iniciar. Então, esse processo, ele vem trazendo, e tem empresas que, inclusive, fazem vagas direcionadas para mulheres, né, no caso. Fazem também essa outra parte de... transição de carreira, então você é de uma área X, mas você quer atuar na área de carreira. Tem também incentivos. Então, tem muitas empresas que estão fazendo isso, mas ainda tem um caminho muito longo. Muito longo, né? Muito longo para isso, sabe? Não, eu tenho certeza absoluta e eu acho que isso é algo que é inevitável. Em um determinado momento, a gente vai ter uma equiparação ali entre gêneros e algo mais justo em relação à quantidade de pessoas, sejam homens, mulheres ou outros gêneros, enfim. Isso, só para fechar, esse foi um movimento social muito externo à área da tecnologia, né? Isso vem há muitos anos, mas atualmente ele se intensificou muito mais. Então, o movimento ele vai acontecer, né? É inevitável. Não, é inevitável. E aí, quando a gente lida com processos junto aos nossos clientes ou áreas gestoras, enfim, e envolve também candidatos nesse processo, a gente sabe que tem alguns fatores que geram conflitos ali numa decisão de uma contratação, principalmente na área de tecnologia, né? Então, por exemplo, questão salarial, óbvio, né? Os profissionais de tecnologia, eles são bem valorizados. Os desafios, né? Então, a gente sabe muito bem que tem profissionais que, muitas vezes, eles não olham muito para a questão também salarial, mas sim qual é o desafio que eu vou ter naquela empresa, atuando naquela empresa, né? Eu vou sair de uma empresa para fazer a mesma coisa, ele prefere ficar onde está, né? Então, isso também é um ponto importante, além, claro, né, do famoso trabalho remoto. Sim. A gente vivenciou muito, assim, empresas que estavam trabalhando de forma remota durante o período da pandemia, os profissionais de tecnologia atuando ali. E aí, num belo momento, eles resolvem voltar para o modelo híbrido, o profissional já olha para o mercado, já quer buscar outra empresa que permita que ele trabalhe 100% remoto. Como lidar isso? Porque, obviamente, a área gestora ela vai pedir de uma forma. Talvez ela não vá flexibilizar, em alguns casos flexibiliza. E do outro lado, você tem o profissional de tecnologia, que às vezes ele também não vai flexibilizar, ou às vezes você tem que convencer, vamos chamar assim, né, o profissional para ele aderir àquela descrição da vaga específica, sem correr o risco do tipo, puxa, ele aceitou, mas a gente corre o risco desse profissional entrar numa empresa ou entrar numa área e daqui 6 meses ele vai sair porque ele está de olho
naquela oportunidade que realmente ele estava brigando, né? Por exemplo, a questão do remoto. Como é que você, como você falou bem, né? O recrutador na área de tecnologia, ele fica lá no meio do caminho ali, tentando balançar de um lado para o outro. Como é que você tem esse jogo de cintura dos dois lados, né? Tá, a vaga que compõe remuneração salarial ótima, que compõe o remoto, que tem um desafio ali super, né, pra pessoa candidata, é a vaga dos sonhos. Mas, em muitos casos, isso não é É. uma realidade. Principalmente agora, né? Tem muita empresa voltando também, então, o que Mas, por vale... exemplo, esses três, vou tentar consolidar esses 3 pontos, né? Que é salário, trabalho remoto ou híbrido ou presencial e projetos desafiadores. Quando você conversa com os candidatos, o que brilha mais os olhos deles, na média? Ou não tem uma regra? Olha, inicialmente, antes ali, no comecinho que a pandemia estava se dissolvendo, era o remoto, 100% remoto. As pessoas não estavam ligando se elas iam fazer sustentação, se elas iam fazer um projeto inovador, se elas iam fazer algo do zero. Elas precisavam do remoto porque era uma questão de saúde. Sim, Depois, isso foi meio que caindo por terra. Então, se você tem uma remuneração boa, já você não vai querer sair para ganhar menos. Então, hoje, eu acho que os três, eles andam lado a lado a lado ali. lado. Eles não têm uma... Não tem um que vai sobressair em relação ao outro, né? Depende muito de cada profissional. Depende muito também de cada área. Tá. Em relação a um desenvolvedor, um analista, um tech lead. Isso depende muito também. Mas acho que os três, eles andam bem em conjunto. O que você, enquanto recrutador, o que nós, enquanto recrutadores, podemos fazer é entender o que é mais importante, qual é o fator determinante. E é aquilo que eu falei também na parte ali do refinamento da vaga. Com o gestor, eu preciso entender quais daquelas skills ali, daquela sopa de letrinhas, é imprescindível. A partir disso, eu vou para a parte negociável. Com o candidato, é a mesma coisa. Eu posso entender com ele se o desafio é totalmente importante para ele, se ele precisa realmente sempre estar ali em algo super, né, novo e tal, não sei o quê. Ou se ele pode ficar numa vaga que tenha, ainda assim, né, que seja um projeto interessante ali, que seja de uma área interessante, que seja para fazer alguma diferença realmente, porque a área de tecnologia, isso é fazer diferença, é mover, né? Sim. Então, eu posso entender com ele se esse é um fator. Então, acho que é muito de entender de cada candidato, de cada empresa também, qual é o fator determinante. Porque os dois lados, eles podem flexibilizar. Claro que tem casos que não Que não flexibilizam, flexibiliza, de né? ambas as partes. E aí, a gente entra em um conflito, que são as vagas que normalmente ficam por muito tempo em aberto. Ou profissionais que ficam muito tempo em uma empresa, ou desempregados, porque eles não flexibilizam um ponto ou outro. Então, acho que o alinhado não sai caro, né? O Sim. que você consegue fazer é isso. E aí, Realmente... falando um pouquinho nessa questão do alinhamento, e aí retomando aquele ponto que você tinha sinalizado no começo do nosso bate-papo e que eu falei que a gente ia retomar, que ok, a gente faz muito a avaliação do hard skill, toda a parte técnica e tal, mas hoje o soft skill é algo que é muito relevante, principalmente essa parte comportamental. E aí, eu até falei que ia dar um depoimento, né? Na minha época, não se olhava para isso, né? Naquela época era assim, eu como era um desenvolvedor na época, era assim, ele sabe programar, ele tem lógica de programação ou não tem lógica de programação. Se ele vai trabalhar no cantinho dele, ele não é comunicável com os outros, se ele é assim, não me interessava. Hoje muda-se um pouquinho em relação a isso, né? Hoje muitas empresas, muitas vezes elas avaliam mais isso, tem um peso maior do que a parte técnica, né? E aí isso envolve vários pontos, porque muitas vezes aquele profissional ele está indo para uma determinada área, por exemplo, vou dar o exemplo do desenvolvedor, mas a empresa ela está buscando um desenvolvedor que tenha uma potencialidade de crescimento para ser um líder. Será que ele já tem isso enraizado? Ele precisa ser treinado para isso? Ele tem a capacidade para ser um líder, enfim. Ou, puxa, eu quero contratar um determinado profissional, ele não pode ser aquele profissional que vai botar o fone do ouvido, trabalhar e não falar com ninguém. Precisa ser comunicativo, porque é uma equipe de projetos, etc. Eu queria entender do seu lado, principalmente quando você lida com os clientes e também do lado dos candidatos, né?
se você tem essa percepção por parte dos clientes de que eles realmente estão com esse olhar mais voltado para essa parte comportamental, e do lado do candidato, como é que você, durante uma entrevista, consegue perceber alguns traços onde, de repente, você vai reprovar aquele profissional em função desse skill específico? Tá. Em relação à área requisitante, cliente, enfim, tem muitos casos que eles compartilham ali conosco o job description, a parte técnica só. No alinhamento, ele só sabe a parte técnica, aí você pergunta, ok, soft skill, tem alguma coisa que você acha imprescindível e tal? E às vezes ele fala, eu quero aquelas soft skills de praxe, De praxe, né? Eu preciso de uma pessoa que seja comunicativa, preciso de uma pessoa que seja resiliente, responsável. Eu acho que tá ótimo. E aí, quando você apresenta um profissional, né, ali que tenha mais ou menos essas competências, Sim. ela acaba pedindo outra coisa. Então, isso pode gerar um retrabalho. Então, essa parte ela precisa ser alinhada. E ela também, quando a área requisitante não oferece isso de pronto ali, o recrutador ele precisa questionar mais a fundo. Isso também vai muito de encontro com o entendimento da cultura dessa empresa. Que tipo de profissional ela costuma contratar? Inclusive, uma coisa que eu já fiz, por exemplo, teve uma época que eu trabalhava numa empresa e estava com muita dificuldade de encontrar um profissional que tinha a base comportamental mesmo, que era aceita pela área. Eles me passaram os detalhes, mas ainda assim, quando eu apresentava um profissional, ele não era aderente. E aí eu fiquei, ok, o que eu posso entender melhor? Eu acho que naquele momento eles não conseguiam me passar qual era a persona deles ali. E eu também não conseguia captar isso de forma assertiva no mercado. Eu fui conversando com os especialistas, com os desenvolvedores que trabalhavam na área e captando coisas que se tornaram padrão, comportamentos que eram padrão para construir uma persona. Isso foi uma coisa muito pontual ali, um processo muito pontual, lógico. Mas eu quero dizer que, às vezes, a área requisitante ela não vai saber exatamente o que ela precisa. E o recrutador pode e deve, inclusive, fazer esse direcionamento. Então, ele consegue ali falar que tipo de profissional ele precisa, que tipo de pessoa ele precisa na equipe dele. E até só um parênteses, né? O profissional de tecnologia, ele, via de regra, se ele não veio de uma transição, ele, via de regra, ele é um profissional, por padrão, um profissional mais analítico. Então, ele é um profissional planejador, analítico. Ele não é um profissional que... É diferente de você tentar... Você exigir muita comunicação de um profissional de tecnologia, talvez você não vá achar isso... E você vai achar, por exemplo, num profissional da área comercial, por exemplo, que ele tem mais esse viés. Então, tem-se um pouco dessa dificuldade, mas eu concordo com você. Eu acho que quando o cliente acaba pedindo um determinado perfil e um soft skill específico, legal, ele precisa ser muito comunicativo. A gente precisa entender o porquê que precisa ser, faz sentido ou não, né? Puxa, ele vai trabalhar home office e ele vai ter, sei lá... algumas dailies, algumas interações individuais ou algumas reuniões pontuais, mas o resto ele vai estar ali trabalhando focado. Será que ele precisa ser tão comunicativo assim? Você entende isso a partir das atividades que ele vai te mostrar. Exatamente. Então, por isso que não dá para ser aquela que você comentou, né? Um padrãozão, isso vale, a pessoa copia lá do Google e fala, eu quero isso, né? E, na verdade, ele pegou isso de um perfil comercial. Sim. Né? O skill comportamental de um profissional da área de marketing e assim por diante, né? Bom, eu acho que aí tem um outro ponto que eu queria até abordar, né? Que, obviamente, assim, os profissionais de tecnologia, as vagas, perdão, de tecnologia, elas exigem candidatos extremamente qualificados. E... Diferente, por exemplo, quando você vai abrir um cliente vai abrir uma vaga, ou internamente, ou contratando uma consultoria, enfim, por exemplo, de uma vaga de analista de contas a pagar. Não gerando nenhum demérito, mas analista de conta a pagar, a gente sabe muito bem que existem inúmeros profissionais no mercado. Acho que talvez tenha mais profissionais no mercado que demanda. E aí, obviamente, esse processo, ele se torna, não vou dizer mais fácil, mas... Os candidatos, eles acabam chegando a esse processo por diferentes canais, seja através do site da empresa, seja através de redes sociais.
na minha época, quando a gente fazia um processo para se candidatar a uma vaga, não tinha internet, você tinha que mandar o currículo numa carta e mandar para a empresa, enfim, não tem mais isso. Mas, quando a gente está falando de tecnologia, é um pouco diferente, né? São raros as possibilidades do profissional ir lá e se cadastrar, até porque diferente assim até do nosso processo, quando a gente faz processo de recrutamento na área de tecnologia, a gente não fica exigindo que o profissional, para se cadastrar na nossa vaga, ele tenha que preencher 27 páginas, né, de formulários e formulários, né? Então, a área de tecnologia é um pouco diferente, né? Então, eu imagino que um dos pontos que se torna importante é ter uma rede de relacionamento, né, com profissionais de tecnologia, onde ou ele, eventualmente, não aceitou uma determinada oportunidade, mas, de repente, para uma outra ele vai aceitar, ou ele vai, através da rede de relacionamento que você tenha, ele vai indicar outros profissionais, né? Isso faz sentido? Como é importante manter esse relacionamento com esses profissionais, mesmo sabendo que talvez não tenha uma oportunidade para esse nicho específico, mas manter o relacionamento com eles pode ser positivo lá na frente quando surgir realmente uma vaga que tenha mais aderência ao perfil dele. Então, a gente não pode generalizar tanto e dizer que não vai acontecer de um recrutador de iniciante não conseguir fazer o processo porque ele não tem uma rede de networking. Tudo se constrói, né? Sim. Mas a partir do momento que ele constrói isso, é muito positivo. Com certeza vai trazer muitos retornos mais assertivos ali nesse ponto. Então, a área de tecnologia, ela não é tão gigante quanto a gente acha. Ela não é 1 milhão de pessoas ali que cada vaga que eu vou trabalhar, eu vou precisar abordar pessoas 100% novas que eu nunca entrei em contato. Sim. O LinkedIn, ele é uma base de dados muito grande, muito boa pra gente fazer isso também. Porque, além dele ter o perfil profissional da pessoa, ele tem uma estrutura de rede social, né? Então, você também consegue trocar, consegue publicar alguma coisa, a pessoa vai interagir com você. Então, se você aborda um profissional para uma vaga hoje e ele não é aderente para sua vaga, não deixa ele lá à toa. Solto, né? Não deixa ele solto. Porque você pode precisar dele em algum outro momento, ele pode te acionar. Então, hoje tem muitos profissionais que eu já abordei há muito tempo atrás que vêm perguntar se tem alguma vaga disponível hoje. Legal. Porque justamente é isso, é a construção de um relacionamento com as pessoas. Volta e meia, você vai abordar essas pessoas de novo. Porque as tecnologias, elas são parecidas ali, talvez o projeto seja diferente, mas ele se encaixe dentro desse mesmo perfil. Então, acho que o LinkedIn é uma ótima fonte de fazer isso. E a forma nada mais é do que realmente prestar atenção naquela pessoa. Tratá-la com respeito. como pessoa, tratar sabe? como respeito, Exato. né? A gente ouve muito, principalmente profissionais da área de tecnologia, que não dão retorno, porque eles têm uma experiência ruim em outros processos, onde o analista de RH, o recrutador, o tech recruiter, não importa, ele fala com aquele profissional, depois ele larga, porque teoricamente, ele não precisa mais daquele profissional. Então, quando você tenta, de alguma forma, abordar esse profissional via outro processo, ele já vem com esse estigma, né? Do tipo, eu não vou falar porque eles também não dão retorno para mim, então também não vou dar retorno, né? Então, acho que o respeito, ele é muito importante. É uma coisa que a gente faz muito dentro da NPW, dar feedback para todo mundo que está participando do processo. É um mínimo de respeito que você precisa ter com aquele profissional, né? Pode falar. É um comprometimento que você tem com o seu trabalho e você consegue, até aí falando de um outro ponto que não tem muito a ver com isso, mas você consegue criar amizades reais com essas pessoas. Sim. Você consegue levá-las para sua vida. Mas o mais importante você consegue reciclar a oportunidade de comunicação com as pessoas. Sim. Então, se você fez um processo seletivo com alguém e essa pessoa não foi efetivamente positiva para aquele momento, mantenha um contato com ela. Você não precisa mandar bom dia, boa tarde, boa noite. Não é isso que nós estamos falando aqui.
É sobre falar, ok, nesse momento nós não conseguimos seguir, por isso, por isso, por isso. Explicar o que aconteceu. E a partir desse momento, você deixar uma janela aberta. Nas minhas abordagens iniciais, primeiro contato que eu tenho ali com o candidato, que você falou também da parte de indicação, né? Eu coloco a descrição da vaga, tal, alguns detalhes ali sobre a empresa e tal. No final, eu já deixo bem claro, caso você não se enquadre na oportunidade ou você não esteja interessado na vaga agora e tiver alguém que você conheça que faça sentido, que você queira indicar pra nós, mande por aqui. Tipo, é justamente isso. Você conhece uma pessoa, conhece alguém. A área de tecnologia, as pessoas, os desenvolvedores, os analistas, enfim, eles participam de uma comunidade muito grande. Outra coisa também são os grupos, né? Em LinkedIn, WhatsApp, Discord, enfim, tem uma multiplicidade. Telegram, exatamente. Tem uma multiplicidade de lugares para os recrutadores participarem disso. E eles conseguem também se comunicar por ali. Então, a área de tecnologia, ela tem esse senso de comunidade. Então, tudo que você puder fazer enquanto ali recrutador para fazer parte disso é super Agora, positivo. você sabe que quando você fala da indicação de uma pessoa indicando outra, principalmente na área de tecnologia, é muito comum essas pessoas, quando elas avaliam a oportunidade, né, elas tentam entender também o que é essa empresa. Então, existem hoje ferramentas de mercado onde você consegue entender como é vamos dizer assim, como é o clima dentro daquela empresa, né? Por exemplo, o Glassdoor e outras plataformas. Muitas vezes, eles vão avaliar também essa questão de, puxa, quanto de turnover tem dentro dessa empresa, né? Como é a retenção por parte dessa empresa dos profissionais? Será que a contratação vou contratar para resolver, apagar um incêndio e depois eu mando embora, né? Então, eu acho que isso também é algo que os profissionais acabam, principalmente os candidatos, enfim, eles acabam prestando mais atenção hoje, né? Sim. Por isso que eles são mais seletivos no momento de uma escolha, se ele vai sair da empresa onde ele está e ir para uma outra, ou se ele não está trabalhando hoje, optar por essa nova empresa, né? É justamente aquele movimento em que o profissional, ele se sente muito... Se ele se sente muito seguro na empresa que ele está, ele precisa entender se vale a pena. Sim. Então, ele vai entender a partir de indicações. Seja de algum colega de trabalho que já atuou nessa empresa, seja num Glassdoor, por exemplo, que é algo que é muito procurado. Então, as pessoas que saem dali de uma empresa, por exemplo, que saíram com uma boa impressão, ela pode colocar. Se ela saiu com uma impressão negativa, ela também pode colocar. E, claro, o turnover, seja ele voluntário ou involuntário, se ele tem ali um grande volume, ele vai impactar na atração. E aí é uma das nossas dificuldades, né, no processo de recrutamento. Porque se você tá participando de um processo seletivo com uma empresa e você vê que ela demitiu ou que, sei lá, as pessoas saíram num volume de, sei lá, em 80% em X tempo, por que eu vou querer fazer parte dessa empresa? O que vai me motivar? O que eu posso fazer de diferente? Tem algo que eu posso fazer de Sim. diferente para não ser uma pessoa que vai sair dali? Uma pessoa descartável, né? Exato. Então, essas plataformas, elas deram um senso de criticidade muito alto pro processo e pra empresa, né? Pro processo, quando eu falo a pessoa candidata, e também pra empresa. Então, hoje, como eu falei, os dois, tanto a empresa quanto a pessoa candidata, elas tomam as decisões. Não é mais a empresa que chega e fala, eu vou te contratar, então você vai se sentir super feliz com isso e eu vou te oferecer X salário e tá tudo bem. Não, o profissional, ele vai investigar um histórico. Principalmente na área de tecnologia, que tem 1 milhão de oportunidades. As pessoas conseguem um emprego de forma mais fácil. Não tô falando que é 100% ali, né? Fácil e tal. Sim. Mas é um processo mais fácil, é uma área mais aquecida. Então, ele consegue ter essa dominância maior. Então, acho que com certeza tem muito impacto no processo como um todo. Pô, legal. Bom, eu acho que, enfim, acho que a gente abordou bastante coisa aí a respeito de desafios, né, na atração de profissionais na área de tecnologia. Primeiro, eu quero te agradecer pela presença, por ter participado e ter compartilhado com todo mundo esse seu conhecimento, a sua experiência na área de tecnologia. Espero que o público que esteja assistindo e ouvindo, né, nos streamings, não se assuste com essas sopinhas de letras que a gente falou aqui, mas faz parte do mundo de tecnologia. E eu deixo aqui o espaço para você fazer as suas considerações finais.
Bom, Gabi, primeiramente foi um prazer participar. Acho que é sempre muito importante trazer esses temas à tona, né? Discutir sobre isso e dar lugar de fala justamente para esses processos. Então, foi um prazer enorme estar aqui. Espero que o público realmente consiga entender o que a gente quis trazer aqui. Acho que sempre é um processo animador conseguir compartilhar essas informações e ter um público ali que possa entender e se interessar por isso. Então, só agradecimento Que mesmo legal, sobre isso. que legal, maravilha. Eu também quero agradecer a todo mundo que assistiu mais um episódio com a gente, deixar também a possibilidade, se quiserem, nos comentários, indicar outros temas relacionados à área de gestão de pessoas, recrutamento, RH. E convidar também a assistir outros episódios, né? Os episódios anteriores estão lá no YouTube, também nos principais streamings. E ficar atento, né? Quem tiver inscrito ali no YouTube, Ativa o sininho. ative o sininho para acompanhar os próximos episódios dessa temporada. E é isso, pessoal. Agradeço bastante e até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau.